Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um período, mais um tempinho de reflexão baseado na Palavra de Deus, com fundamento na Palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu livramento para tudo aquilo que vamos falar, vamos meditar, que o Senhor possa nos fazer entender e aplicar na nossa vida. Ajuda-nos, porque nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Pois é, então vamos a mais um tempinho de reflexão, porque nós estamos precisando muito refletir em muitas coisas na nossa vida, sobre a nossa vida. Não é? O mundo está muito confuso, com muito problema, muita confusão em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os lugares. E nós precisamos de uma direção de Deus e principalmente que Deus nos dê graça para passarmos por esse tempo e sairmos mais do que vencedores. E por causa disso eu quero compartilhar hoje uma palavra sobre ansiedade. Ansiedade. As pessoas estão andando ansiosas com muitas coisas e por muitas coisas, por muitos motivos. E cada um tem o seu motivo e muitos motivos para dizer que está ansioso, não é? Nós sempre estamos com alguma coisa que nos coloca ou tenta nos colocar ansiosos. E eu quero falar hoje sobre ansiedade. Primeira coisa que eu quero lembrar é que ansiedade é inquietação, agitação, perturbação, avidez, impaciência. Até lembrei aqui agora que uma pessoa disse assim: a dívida é a prova da impaciência, da ansiedade, não é mesmo? Porque nós às vezes não conseguimos esperar. Então nós criamos uma dívida e aí nós entramos num problema, não é? Então ansiedade faz a gente precipitar em muitas coisas quando nós não temos uma direção de Deus e um controle sobre as nossas vidas e as nossas emoções. Então ansiedade é inquietação, agitação na alma, no espírito, no corpo, na mente, né, nas emoções, no coração. É perturbação, é avidez, é impaciência. Na verdade, a ansiedade é uma perturbação na alma e no espírito, causada por alguma incerteza. E tudo isso decorre do nosso estado de espírito. Então, ansiedade, na verdade, é uma perturbação na alma e no espírito causada por alguma incerteza. Não é? Porque você não tem certeza de uma determinada coisa ou situação. Ansiedade é o medo camuflado. Ansiedade é o medo camuflado. Ansiedade é o medo disfarçado de insegurança. Quando nós estamos inseguros, nós ficamos com medo e por causa disso nós ficamos ansiosos. Então, ansiedade é o medo disfarçado de insegurança. As pessoas dizem: eu estou inseguro, sem saber o que fazer, como fazer, onde ir, como agir, com quem falar. E aí isso cria ansiedade, é o medo camuflado. Ansiedade está quase que sempre disfarçada de previdência, né? É o sentimento de previdência, de proteção, de assistência. Como é que vai ser meu futuro em relação a INSS, aposentadoria, Social Security e tantas outras coisas. Então a ansiedade ela está sempre disfarçada atrás da questão de previdência, que eu quero ter previdência. É lógico que nós temos que ser previdência, temos que pensar nisso, mas não ficarmos ansiosos, não é? É um sentimento preventivo, de orçamento, de estimativa, de cotação, não é? A ansiedade é uma desculpa
do bom senso. Não, é porque eu tenho bom senso. Eu tenho juízo perfeito, não é? É porque se eu não tivesse bom senso, eu não estaria assim, não estaria preocupado. Sim, preocupação é algo normal, mas a ansiedade, ela vai tirando o nosso equilíbrio, não é? Ela vira angústia de responsabilidade por si mesmo ou por outras pessoas ou por outras situações, né? E normalmente nós falamos, é porque eu tenho responsabilidade. Se eu não tivesse responsabilidade, não estaria assim. Mas fica ansioso, não é? E a palavra de Deus, ela fala assim, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, nos versículos de número 6 e 7, ele fala assim, isso é Deus usando o apóstolo Paulo para falar conosco. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é que está excluído de coisa alguma? Nada. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós não ficaremos ansiosos. Porque a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada, porque a ansiedade é inimiga da fé. A ansiedade acontece quando eu não consigo confiar plenamente, completamente. Por isso, ficamos ansiosos. Vocês estão entendendo? A ansiedade é inimiga da fé. Porque a ansiedade acontece quando eu não consigo confiar plenamente. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, a última parte do versículo, Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique com seu coração turbado, perturbado, desassossegado, preocupado, ansioso, agitado. Não fique com o coração turbado, porque a ansiedade, ela luta contra a fé, ela é inimiga da fé, da confiança, da certeza que nós temos da bênção de Deus na nossa vida. Não é mesmo? Quando a ansiedade toma conta da nossa vida, é porque a fé, ela foi colocada do lado, foi colocada de lado. O Salmo de número 46, versículo 1 fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da grande necessidade, na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é o nosso socorro e fortaleza. Aí lá no versículo 10 ele fala assim, aquietai-vos, aquietai-vos, aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por isso, não fique turbado, não fique ansioso, agitado, descontrolado. Não fique, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a ansiedade, ela vem para roubar, ela rouba a nossa energia, o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa paz. Vocês estão entendendo? A ansiedade vem para roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa confiança. Mas a palavra de Deus diz, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Por isso que no versículo de número 6 do capítulo 11, ele fala, de Hebreus, ele fala,
Hebreus 11:6, ele fala, ora, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então não fique ansioso, não fique com seu coração turbado. Não deixe que a ansiedade domine a sua vida, não é? A ansiedade rouba a nossa energia. Ela rouba a nossa energia hoje, porque nós estamos preocupados com o futuro. Porque estamos preocupados com o que é que vai acontecer, com o que é que pode acontecer, com aquilo que ainda nem aconteceu. Isso é ansiedade. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, olha o que Jesus fala. Que coisa impressionante. O que Jesus fala? Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34, ele fala assim, Jesus fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que você está ansioso? Por que é que nós vamos ficar ansiosos? Isso aqui é Jesus quem está falando para nós. Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Que coisa maravilhosa! Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Olha que coisa linda! Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos acrescentar nada. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando ele fala assim, são gentios que buscam isso, porque ele está se referindo à diferença entre gentio e o judeu, porque o judeu é descendente de Abraão, é o filho da fé, mas todo aquele que é gentio, que entrega a sua vida para Jesus, passa a ser Israel de Deus também, e nós somos o Israel de Deus. Então, por que, não é? Nós vamos andar ansiosos? Preste atenção nisso aqui, por causa de Jesus em nós. Por causa de Jesus em nós, precisamos pensar no amanhã com esperança, com confiança, com fé, em paz. Não com ansiedade, com medo, com incredulidade, perturbados, agitados, descontrolados, nervosos. Porque o objetivo da ansiedade, o resultado, a consequência da ansiedade é de roubar a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos entendendo isso? Por que então andar ansioso? Se nós conhecemos tanto, Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará.
Quem vive uma vida de ansiedade ainda não conhece a verdade, porque não foi liberto ainda da ansiedade. Porque conhecer a verdade é conhecer Jesus, ter uma experiência com Jesus e com a sua palavra, com o Evangelho, que nos dá paz, confiança e certeza da vitória. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ao invés de lançarmos sobre ele, muitas vezes nós ficamos lançando sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre os pastores, sobre os líderes, sobre os amigos. Mas nós temos que lançar a nossa ansiedade para o Senhor. Ah, mas eu tenho pastor, é para compartilhar. É para compartilhar, mas é para lançar sobre ele a sua ansiedade, não. A nossa ansiedade, a sua, do pastor, dos líderes, de todo mundo, dos profetas, seja lá de quem for, é para ser lançada para o Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Vocês estão entendendo? As pessoas confundem muito líderes, acham que o líder que tem que fazer, o pastor é que tem que fazer. O pastor cuida da ovelha, sim, alimentando espiritualmente, alimentando com a palavra. Vocês estão entendendo, amados? Então, nós precisamos aprender a palavra de Deus de verdade, para nós caminharmos com firmeza, com confiança e com fé, e não andarmos ansiosos. A ansiedade é como um veneno. Ela envenena a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, com angústia, com inquietação, não é? Ela envenena a nossa vida. A ansiedade nos envenena. Rouba a nossa energia, a nossa alegria, a nossa motivação. E nós não conseguimos fazer nada. A ansiedade hipnotiza os nossos olhos, a nossa visão, porque ficamos fixados no que é negativo, fixamos com paranoia, não é? Com obsessão naquilo que é negativo. Então, a ansiedade só nos atrapalha, só nos prejudica. E a ansiedade sutilmente faz com que fiquemos neuróticos, com neurose dissimulada, disfarçada, camuflada, insidiosa, traiçoeira na alma, nas emoções, com psicose, com desvio de comportamento, né, psicossomático, que é uma mistura do espírito com carne, com alma, com tudo. É uma espécie de confusão que acontece, que nos traz perturbação. É isso que a ansiedade cria. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Para de ficar ansioso, ansiosa. Busque a Deus. Peça a Deus para preencher a sua alma, o seu espírito, o seu coração, a sua mente de paz, de verdade, para que a ansiedade seja arrancada e tirada do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. A ansiedade rouba o nosso privilégio de convivermos bem com os outros. A ansiedade rouba isso. A ansiedade age como ladrão, porque rouba o nosso privilégio de conviver e de viver bem com as pessoas. Quando estamos ansiosos, não conseguimos conviver bem nem com a esposa, nem com o esposo, nem com os filhos, nem com os parentes, nem com os amigos, nem com a igreja, nem com os irmãos, nem com ninguém, nem no trabalho, nem em lugar nenhum, nem na rua, nem em lugar nenhum. Nem sozinho num lugar você fica tranquilo, você não tem paz. Porque a ansiedade rouba esse privilégio nosso, não é? Ela vem tomando conta de nós, e nós às vezes estamos no meio de um tanto de gente, mas estamos aéreo, estamos voando, estamos em alfa, não é? Estamos em alfa, no ar. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos num lugar, mas não estamos. A pessoa fala com a gente,
Você está ali, mas não está. Você está ouvindo o que todo mundo está falando, mas não está ouvindo. Não está ouvindo. Quando alguém te pergunta, não prestei atenção. Você está vendo, mas não está vendo. É isso que a ansiedade faz conosco. Então nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus para que a ansiedade saia da nossa vida. Não tome conta de nós. Mas a paz que excede a todo entendimento possa dominar a nossa vida. Jesus é o príncipe da paz. Se eu digo que eu tenho Jesus, eu tenho o príncipe da paz, então eu tenho paz. Mas como que eu posso dizer que eu tenho Jesus, que eu conheço Jesus, se eu vivo uma vida ansiosa e ponho todo mundo ansioso? Perturbo todo mundo. Ao invés de eu trazer paz no ambiente onde eu chego, eu trago ansiedade e perturbação. Não, nós temos que pensar nisso. O Salmo de número 34, versículo 4, não é? O salmista fala assim, busquei o Senhor e ele me livrou. Olha aqui, Salmo 34, deixa eu ler aqui que é melhor. Salmo 34, versículo 4, ele fala assim, Davi está falando, né? Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todas as minhas ansiedades. Quando que livrou de todas as ansiedades? Quando ele buscou o Senhor. Você está buscando o quê? Quem? Onde? O que é que está mantendo a ansiedade no seu coração? Porque se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos livrar de toda ansiedade, de todo temor, de todo medo. O Salmo de número 120, Salmo 120, versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 1, 120, versículo 1, fala assim, olha aqui. Na minha angústia, na minha ansiedade, na minha perturbação, na minha preocupação, clamo ao Senhor e Ele me ouve. As pessoas, ao invés de clamar ao Senhor, começam a ligar para um, ligar para o outro, ligar para não sei quem, ligar para o profeta, ligar para não sei quem tem visão, para quem... Não. Olha, na minha angústia, eu clamo ao Senhor. A quem você tem clamado? Aí você liga para o pastor, não consegue falar, você fica pior ainda. Você não sabe clamar ao Senhor, não? O pastor é maior do que o Senhor? O profeta é maior do que o Senhor? O anjo é maior do que o Senhor? Não, não, não. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é o eterno, é o nosso Deus. Ele é o único, onipotente, o todo-poderoso. Então, Ele é que é o nosso refúgio e fortaleza. Não são pessoas, não é ninguém, não. É Ele, Ele. Então, aqui fala, na minha angústia, clamo ao Senhor. E Ele me ouve. Clama ao Senhor. Jesus falou, quando você puder, entra no seu quarto, fecha a porta. E fala com seu pai em secreto. E Ele vai te ouvir e responder. Não, a gente tem que falar com alguém, porque se eu não falar com alguém, eu fico angustiado, eu fico perturbado. Não, a sua motivação e a sua direção está totalmente errada. Você está buscando no que é relativo, não no Deus que é absoluto. O Salmo de número 119, versículo de número 143, fala assim. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Olha o salmista falando. Sobre ele também. Não é só sobre você, nem só sobre mim, não. Sobre nós, Davi está falando, sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eu posso passar por angústias, mas quando eu olho para a tua palavra, para as tuas promessas, os teus mandamentos, a angústia vai embora e eu passo a ter prazer. Prazer. O Salmo de número 116, versículos 3 a 7, vou ler do 3 a 7, fala assim, compassivo e justo, de 3 a 7, laços de morte me cercaram. Olha
Olha aqui, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Olha aqui que ele fala. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Quando isso acontece com você, você invoca quem? O que é que acontece com você? Qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua reação? Você começa a blasfemar, a reclamar, a murmurar, e a falar com um, a falar com outro, e reclamar com um. Não sei por que Deus está permitindo isso, não sei por que é isso, não sei por que. Ou você invoca o nome do Senhor. Porque aqui o salmista fala assim, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Livra minha alma. É o Senhor quem nos livra. É a Ele que nós devemos e precisamos clamar. Quando clamamos, quando confiamos em Deus e clamamos ao Senhor, a ansiedade é tirada, é arrancada e somos preenchidos de fé, de confiança, de esperança, de paz, de sossego, de calma, de equilíbrio. Essa semana eu disse para uma pessoa, sossega, sossega, sossega. Estão entendendo? Eu tenho Deus, tenho o Espírito Santo, então sossega, sossega. O que é isso? Que agitação, que perturbação. Aonde está Deus na nossa vida? Aonde está Deus na nossa fé, na nossa confiança? Não pode acontecer nada que nós ficamos desequilibrados e somos revestidos entupidos de ansiedade. Que é isso, meus irmãos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se nós colocarmos diante de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, todo o nosso ser. Não é? Olha, quando clamamos a Deus, a paz vem a nós. A fé reveste a nossa vida, não é? O sossego vem sobre nós e a ansiedade, a angústia, a perturbação vai embora. Não é? Lá em Filipenses, capítulo 4, nós lemos lá, Filipenses 4, vou reler aqui de novo, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala, vou reler aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Eu sempre ouço pessoas dizendo assim, eu estou ansioso por causa do meu chamado. Que é isso, meus irmãos? Se eu tenho um chamado, Deus vai me direcionar na hora, no lugar, o tempo certo. Ele vai falar, faz isso, faz aquilo. Mas ele não falou, então fica quieto, espera. É igual quando você estuda para dirigir. Em caso de dúvida, não ultrapasse, fica no seu lugar. Deus deu alguma direção? Não, então fica quieto, espera no Senhor. Quem crê, espera, não se apressa. Não se apressa, não fica ansioso. Não precipita. Quem crê realmente não fica ansioso, espera. Deus falou com Abraão e com Sara que eles teriam filhos, mas na ansiedade de Sara, arrumou uma confusão que está aí para o mundo inteiro, até hoje. Porque não sabe esperar. Aí quer dar o seu jeito, quer fazer do seu jeito, na hora do seu jeito, Então faz.
Só que a consequência é sua, né? Ah, estou ansioso por causa do chamado. Espera no Senhor, no tempo de Deus. Outros dizem, estou ansioso por causa da igreja. Que é isso, meus irmãos? A igreja é do Senhor, não é minha nem sua, não. Jesus falou assim, ele está falando, eu edificarei minha igreja. Nós somos servos. Ah, estou ansioso por causa da igreja. Que é isso, meus irmãos? É ridículo. Isso é ridículo, sabe? Ah, estou ansioso por causa do ministério. Descansa no Senhor. Ah, estou ansioso por causa de missões, não é? Deus cuida de cada um, aonde eles estão, não é? Ah, estou ansioso por causa da obra. O Senhor é que faz a obra, meus irmãos. Nós somos servos dele, mas nós pregamos, nós evangelizamos, um prega, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Vocês estão entendendo, amados? Ah, eu estou preocupado porque eu vou pregar. Que isso? Vou falar, vou cantar, vou tocar. Estou ansioso. Que isso, meus irmãos? Apenas se disponha que Deus vai te encher, que Deus vai te usar, que Deus vai te abençoar. Creia que quem faz... Jesus falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós estamos nele podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ah, eu estou preocupado com as entradas da igreja, com os pagamentos, com as entradas e saídas. Ele é o nosso Jeová Jirê. Ele é o nosso provedor. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, por que eu estou ansioso? Por quê? Se ele cuida de tudo. Ah, estou ansioso por causa dos perdidos. Que isso, meus irmãos? Nós temos que pregar pedindo, não ficar ansioso, não. Nós temos que pregar e falar para quem pode, do jeito que pode, quando pode. Mas não, eu estou ansioso por causa dos perdidos. Isso é ridículo, meus irmãos. Isso é uma falsa espiritualidade só para mostrar que querer mostrar que é espiritual e está mostrando que é ridículo. Porque a Bíblia fala, não fique ansioso por nada, nem por isso. Nem por isso estou ansioso, porque as pessoas precisam ser salvas. Deus sabe disso. Mas ele só enviou Jesus no tempo, na plenitude dos tempos enviou, nem antes nem depois não. Ele só enviou o Espírito Santo no tempo certo e Jesus só voltará e buscará a igreja no tempo certo. Ah, Deus está tendo pressa. Deus sabe de tudo. Nós ficamos inventando um monte de doutrina e de teologia que não tem nada a ver, meus irmãos. O que é isso? Coisa ridícula. Querendo dar uma de espiritual, mas fica fazendo papel de bobo. Só que os incautos, os indoutos, os que não conhecem nada, esses acham lindo. Mas quem conhece e tem discernimento acha isso uma fiura. É uma feiura, não é fiura não, é uma feiura. É uma feiura isso aí. Isso é ridículo, meus irmãos. Você cai bobajada e fica aqueles crentes tudo dando de uma de espiritual e fica os outros babando em volta. Misericórdia. Tem um ditado ridículo no mundo, mas que é uma grande verdade. A assombração sabe para quem aparece, não é? Ah, estou ansioso por causa da obra de Deus. A obra é de Deus. Jesus falou, a obra é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele falou. Então você está ansioso por causa de quê? Misericórdia. Ah, estou ansioso porque eu vou reunir com uma liderança muito difícil, que é muito dura. Essa liderança, Deus vai trabalhar com ela. Deus vai tratar com ela. Não tem nada de ficar com medo, não. Nós não temos medo de Satanás, vamos ter medo de liderança? O que é isso, meus irmãos? Ficar preocupado com isso? Ansioso, fica lá o pastor sofrendo o coração, doente, por causa de uma diretoria que é mais doente do que ele? Que isso, meus irmãos? Não. A ansiedade só vem para nos perturbar. Qualquer tipo de ansiedade faz mal e nunca faz bem. Qualquer tipo de ansiedade faz mal e não faz bem. Porque a ansiedade é falta de fé, é ausência de fé, é falta de confiança, falta de certeza. Não é? Nós precisamos ter fé, convicção e não ansiedade, porque ansiedade é muito mais medo do que certeza, do que fé, do que convicção, do que
confiança no Senhor. Então precisamos ter fé e convicção, e não ansiedade e perturbação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, fala assim, capítulo 4, versículo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Jesus é o tesouro e o vaso de barro somos nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Aí ele fala assim, olha aqui que coisa impressionante. Aí ele fala, em tudo somos atribulados. Em quê? Em tudo. Nisso também. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Ou seja, o dia que você estiver atribulado, lembre-se do porém. Que porém não será angustiado. O dia que você estiver perplexo, lembre-se do porém, porque porém não estará desanimado. O dia que você for perseguido, lembre-se do porém, que porém não será destruído, não é? Desamparado. O dia que você estiver abatido, lembre-se do porém, que você não será destruído. Tem um porém de Deus na nossa vida. Mas nós agarramos e fixamos os nossos olhos só no que é negativo, meus irmãos. Isso é uma grande estupidez. Precisamos ter fé, confiança, convicção e não ansiedade. Não é? Foi por isso que Paulo, falando aos Filipenses, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, de coisa alguma. Nem sobre isso que você pensa ou esqueceu, seja lá o que for. Não andeis ansiosos de nada, de coisa alguma. Eu gostaria de ler o Salmo 62. Salmo 62, alguns versículos só, porque esse salmo é maravilhoso. Mas olha esses versículos. Eu vou ler o versículo 1, 5, 6 e 8. 1, 5, 6 e 8, para que possamos entender o que Deus está falando conosco claramente sobre a questão da confiança e da fé, e não de ansiedade, mas de quietude, de paz e de confiança. Então, Salmo 62, o versículo de número 1, ele fala assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Eu espero, e espero o quê? Calado, porque eu estou confiando nele. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então não tem angústia, não tem ansiedade, não. Porque eu espero somente nele, porque é dele que vem a salvação. Versículo de número 5 fala assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança está nele, é no Senhor. Versículo 6 fala, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Se eu não sou abalado, eu não vivo ansioso. Por quê? Porque só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Será que nós estamos entendendo isso? Será? Tem pessoa que assiste o estudo ansioso, perturbado, não consegue nem concentrar. Se você pergunta depois o que ouviu, não sabe nem o que ouviu, porque a ansiedade montou nas costas dele, na vida dessa pessoa. Que é isso, meus irmãos? Quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, nós não somos cavalo de nada, nem mula de nada, não. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em nós. Versículo 8 fala assim, somente, confia nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Amém,
Amém, amém e amém. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Por que andar ansioso? Por que ansiedade? Será que realmente nós conhecemos a Deus? Será que realmente nós temos uma experiência com Deus, com Jesus? Será que realmente nós confiamos na palavra de Deus, nas suas promessas, nos seus princípios? Será? Porque se eu confio, se eu creio, se eu tenho uma experiência, a ansiedade ela pode até tentar dominar a minha vida e pode até chegar, mas ela não prevalece, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Quando verdadeiramente cremos em Deus e nele confiamos, não andamos ansiosos, mas confiantes, em paz, em sossego, em equilíbrio, ponderados, equilibrados, em paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Apresente diante de Deus as suas petições e orações. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Para com essa atitude de ficar ansioso, ansiosa, porque isso não agrada a Deus. A ansiedade nunca nos faz bem, só nos faz mal. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.